Camila Pitanga, mulata, parda ou negra? E a falácia da parditude. Pitanga, homem negro retinto, história de vida. Você é mulher mulata, posso usar esse termo? Não. Negra. Negra. Você sabe que a gente é lido como pardo, certo? Como tudo bem, mas eu não me chamo de parda. Eu também não mais, mas mulato eu sou e eu entendo como a gente é lido. Entendeu? Não adianta eu querer ser o Blue. Qual relação tem Flora Matos, Anitta, políticos, conservadores ou não, que agora se declaram pardos? Há uma diferença bem grande. Negro não diria isso, jamais. É porque pelo IBGE, pardos e pretos são negros. Então o erro é do IBGE, não é meu. Então o erro é do IBGE, não é meu. Quando essa descendência é identificada no fenótipo. Então beleza, a intenção é boa e tal, né? Vamos se unir todo mundo, mas assim, eu preciso mutilar parte da minha experiência para eu poder participar do movimento de vocês? Como que é isso, assim? Eu não posso, então, se eu falar, eu sou mestiço e tal, mas eu tô com vocês, amo ser descendente negro, amo meus traços negros e tal, não pode. Fundadora, acho que fundadora do movimento nomeado Partitude, e eu não tinha noção de quem era. Aí hoje eu fui pesquisar quem era, vi vídeos, li textos, e fiquei impressionada com o tanto de categorias que a pessoa se encaixa. Ex-amiga da Lívia Zarutti, fã de Harry Potter, mulher preta feminista, red fan fóbica. E todas essas categorias misturadas com essa vibe de provoke society. E eu quero usar esse vídeo para desmentir desinformações. Imagino que você saiba quem criou esse post aqui, que foi a Beatriz Bueno, que é a idealizadora lá do conceito de parditude. Lívia Zarutti, uma pessoa polêmica, uma pessoa controversa, uma pessoa que causa um abalo aí, né, principalmente quando se trata de falar dos pardos. Hoje eu vim conversar com vocês sobre esse tema. Então, gente, naquele momento eu decidi gravar um vídeo apoiando a Lívia e falando que eu via as questões raciais da mesma forma que ela. A grande pauta da Lívia é o colorismo, né? Que ela acredita que é uma teoria que não se encaixa bem no Brasil, porque a nossa realidade é outra, é uma realidade da miscigenação e etc. Vocês viram lá a descrição que ela falou, né? Somos todos etnia brasileira. E ela fala isso porque boa parte da população se declara como parda. Ela mesma se diz mestiça da pele preta. E na verdade, esse é o tópico que mais me motiva a gravar esse vídeo. Porque afinal, apesar de não levantar a minha bandeira da mestiçagem, eu tenho a pele preta, né, também. Então, acho que a gente pode dialogar, porque eu tenho visto muitas pessoas de pele preta, muitas vezes comprando um discurso que pode ser muito perigoso. Então, assim, vamos dar início a essa conversa por aqui, então. Vamos lá. Em um dos primeiros vídeos do canal da Lívia, lá em 2011, ela relata uma situação, né, onde aconteceu uma pesquisa, fizeram uma pesquisa para eleger a mulher negra mais bonita do Brasil. E nessa pesquisa, a Camila Pitanga ganhou com 70% dos votos. Sim, lá em 2011, a Lívia já estava batendo nessa tecla. Então, sim, ela pode falar que ela foi, muito provavelmente, a primeira youtuber a falar sobre colorismo, mesmo que ela não queira, né, encaixar nesse conceito, por ser um conceito norte-americano. Uma narrativa forçada que silencia qualquer um que se oponha à cartilha da manada. No Brasil, ou você segue a manada, ou é apagado. Quem lembra do vídeo de mais de 1 milhão de visualizações, onde Gabi de Oliveira, no auge do mês da consciência negra, dedicou um vídeo inteiro, eu acho que o vídeo mais assistido no canal dela, onde ela me acusa por eu me declarar mestiça e também afirma que eu sou pioneira nesse debate. E ela também tem um ar de, estou falando porque os outros não podem falar. Não é sobre não poder falar. É sobre entender que não dá pra ficar 7 anos batendo e tentando ganhar visibilidade falando de forma distorcida de uma mesma pauta, sabe? Não dá pra ficar 7 anos não, porque você deu uma pausa e depois voltou. Mas nos últimos 2 anos, o seu canal foi movimentado basicamente só por isso. Ela tenta, em modo sutil, ensinar
insinuar que eu tenho alguns problemas com alguma pauta identitária, ela fica corrigindo meu português, ela fica corrigindo opção com condição, ela inventa qualquer coisa. Até se deixar, fala que eu acredito que a Terra é plana. Tentam dizer que eu sou conservadora. Começam a indicar para a imprensa que eu não sou benquista. O portal Mundo Negro faz uma entrevista comigo, onde eu trago justamente esse debate. Mas, olha só, eu não sou a militante diferentona da Vila Madalena. Então não é de hoje que eu tenho questionado essa figura da mulher mestiça como o símbolo da negritude brasileira. Privilégio é você estar na frente de uma pessoa branca. Você não está na frente. Privilégio. Privilégio, a branca tem privilégio. Isso. Privilégio somos nós. Mas uma mulher birracial... Vocês perceberam? Mais uma mulher... ao meu ver, parece que ela quis dizer mulata aqui. E aí ela segurou e falou birracial, um termo muito interessante. Ela podia ter falado mestiço, ela podia ter falado pardo, mas ela falou birracial, que é um termo que a gente não fala aqui no Brasil comumente, na nossa cultura, né? Mas nos Estados Unidos tem se falado bastante, que é biracial. E muita gente diz, não é de hoje que Camila Pitanga sai na capa da revista Raça. Mas na mesma época que Camila Pitanga estava saindo na capa da revista Raça, eu estava saindo nos fundos da revista Raça porque minha pele era escura demais. Meu cabelo era duro demais. Mas também é nessa mesma revista Raça que eu saí com o projeto Etnia Brasileira, onde tinha determinada sigla. Somos únicos, somos todos, Etnia Brasil. 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 Prêmio Rio Sem Preconceito, Etnia Brasileira também aqui. E eu trazia a ideia de que somos todos mestiços. Para a militância afro, esse tipo de afirmação é destrutiva, separa a militância, porque a mestiçagem ela veio de algo forçado. Então, se hoje o seu pai e a sua mãe tiveram você, porque foi algo forçado e não consensual. Eu não consegui assistir o episódio da Camila Pitanga inteiro, porque quando eu achei que o polêmico iria surgir de outra situação, e não dele ter chamado ela de mulata. Ele perguntou se podia chamar ela de mulata. Por quê? Ao meu ver, a Camila Pitanga ficou reativa a entrevista inteira. Ela ficou na defensiva a entrevista inteira. Eu não entendi porque ela queria ganhar a discussão. Gente, põe uma coisa na cabeça de vocês. O Parditude, pelo que eu venho acompanhando dessa menina, até daqui da UF, a Beatriz Bueno, que ela quer conceituar, não é pra criar segregação, pelo contrário, é para as pessoas se entenderem parte do todo, terem um nome. O conceito é isso, é isso que dá ficar ralando conceito em qualquer discussãozinha boba onde você quer ter a razão. Vocês não conseguem entender, vocês, sei lá, de repente você entende, assim como eu. Não dá pra ficar invocando conceitos de qualquer forma. O que é um conceito? O conceito, ele diz de uma categoria, ele tem uma característica, ele chama, né, uma situação, ele convoca uma situação. Foi também aqui no projeto Etnia Brasileira que Beatriz Bueno se descobriu mestiça. Ela que tatuou a África na costela. Como negra, e isso tem gerado uma polêmica, a galera começou a questionar, né? E recentemente eu assisti um vídeo de uma youtuber chamada Lívia Zaruti, que ela tá refutando o colorismo e ela tá questionando essa raiz sobre a questão de se definir negra e quais são as consequências disso, e quais são as verdades disso, e quais são as mentiras disso, de acordo com a visão da Lívia, né? E aí decidi parar de alisar o cabelo e passei por essa fase de descobrir quem eu era, descobrir a minha identidade, né? Foi uma fase muito importante pra mim. Por que foi importante? Porque eu estudava numa escola particular, que era muito cara, eu era bolsista, e tinha muita gente branca mesmo, não eram pessoas pardas, não eram pessoas brancas. Então eu era uma das únicas pessoas pardas ali. E eu sofria preconceito por causa disso, e eu percebia que eu sofria. Mas até um segundo eu achava que eu sofria preconceito porque eu era feia, chata e desinteressante, né? Em algum momento eu comecei a perceber que não, que podiam existir questões estruturais, sociais e históricas que reverberavam na forma que as pessoas me tratavam naquele ambiente, né? Era um ambiente que, tipo, eu lembro que no ensino médio tinham 3 pessoas negras, nas 5 turmas, velha retinta e cabelo crespo. Então, eu vivi uma experiência lá que foi bastante específica e que naquele momento eu tive contato também com essa experiência do colorismo que a Lívia fala, né? E então foi aquilo. Eu tava me entendendo, as experiências que eu tinha passado, e aí aparece alguém num site de esquerda, igualzinho ela descreveu, e fala, olha, você é negra.
de pele mais clara. E ela fez um vídeo dizendo que estava me elogiando, mas pelo visto, ela estava além de me elogiando, ela estava arquitetando. E não é a miscigenação ou a falta dela que vai tirar a origem dessa palavra. A mesma usa áudios do Gilberto Gil para defender a partitude. O próprio Gilberto Gil, que clareou a família dele ao ponto de só ter branco hoje em dia. Mas, Stephanie, eles têm traços, alguns têm traços. Sim, mas eles são lidos como brancos aqui no Brasil, mesmo que sejam latinos, e mesmo que lá na Europa isso não funcione. Usar de palavras mal colocadas e ideias quebradas do Mano Brown, que é uma pessoa preta, isso não torna ele. Ela tinha a falsa ilusão de que com ela seria diferente, que ela não seria cancelada porque a pele dela não é preta demais, a fala dela é suave, ela é paz e amor, não é? A quem serve a crença de que não existe branquitude no Brasil? Um episódio recente de uma influenciadora que dissemina um descabido conceito de parditude e que, de forma irresponsável, questionou a ascendência da atriz Camila Pitanga não é o primeiro e nem o último absurdo dessa pseudo-teoria que nem faz sentido. Em um outro momento, essa mesma pessoa afirmou que não existe branquitude no Brasil, que esse é um conceito dos Estados Unidos. Isso significa que, para além dela se meter demais na família dos outros, e ela sendo da família, então, do Gilberto Freire, ela vai a completo desencontro de todos os ganhos e avanços do movimento negro e dos intelectuais negros no debate racial do nosso país. Então ela abandonou os vídeos sobre o ciclo da menstruação e começou a falar de negritude. Uma não aceitação dentro do próprio movimento. Então eu e Bela Gil falamos uma vez um programa que a gente era preta, a gente errou. Por que rola uma não aceitação do próprio movimento? Ela começou a usar turbante, começou a usar roupas tipo como se fosse uma guru da paz. E Mano Brown começou a curtir a narrativa dela. Essas alturas, a Beatriz Bueno vai estar fazendo esse corte. Par de tudo. Esse corte aqui. Forte abraço. Tem um canal que é Par de Tudo. Ela só aborda pessoas de raças misturadas. Mestiças que ela chama. Só que o Vou parar por aqui, já pra gente falar. A essa altura, a Beatriz Bueno vai estar fazendo esse corte. E alguns famosos começaram a seguir. E a alminha dela floresceu. Só que, em contrapartida, as militantes afro não gostaram dela. E o cancelamento chegou. Vocês viram a nova façanha da Léo Dias, né, do debate racial, vulgo Beatriz Bueno, dos Partitudes. Ela simplesmente compartilhou, né, uma fake news sobre Camila Pitanga, onde afirmava que o pai, né, biológico não seria Antônio Pitanga, mas sim algum outro branco qualquer, como citou ali um francês. A Olavo de Carvalho, né, do debate racial, compartilhou isso, porque para ela é um absurdo a Camila Pitanga se autodeclarar negra. Uma mulher negra, pois, segundo Beatriz Bueno, isso confunde, né, as mentes férteis dos pardos. Mas ao contrário dessa pirralha, eu tenho um cunhão para afrontar. O Globo, certo? E na vida é assim. O mais escuro é o mais escuro, a gente é mais claro, porque a gente teve mistura e tal, pai, pã. E você é líder dessa forma. Eu já vi debates sobre a sua raça, sobre a minha. Sim. Se você é negro ou não. Então, por isso que eu te pergunto, a visão sobre visto, como ele é visto, é diferente de você. Responsável por toda essa confusão foi Mano Brown. Isso mesmo. Foi ele que, consumindo o meu conteúdo e também consumindo a réplica do meu conteúdo, chegou na frente da Camila Pitanga, que só foi ali no podcast usando o pai, né, de Tolkien. Ela usou Benedita da Silva de Tolkien. Aí eu falar isso, não, é algo hediondo. Mas Anitta usar tranças é apropriação cultural, não é mesmo? Você tenta veicular esse discurso do empoderamento da mulher, das minorias, mas ao mesmo tempo tem gente que critica e fala de apropriação cultural, fala de a estética da pobreza, critica o fato de você ter trabalhado com Terry Richardson. O que você responde para essas pessoas? Eu sou uma pessoa que veio daquela realidade, né? Então, por mais que as pessoas possam falar que hoje em dia, eu sou daquilo, assim, minha família é uma grande mistura, né? Eu tenho família, minha mãe é nordestina, a família do meu pai é de Belo Horizonte,
A família do meu pai é de negros, a família da minha mãe é de mestiços, nordestinos, enfim. O que acontece quando a cor da pele não... E o que acontece quando a cor da pele não acompanha o discurso? O que acontece quando a experiência de ser preta retinta não é sua? Seja a Beatriz Bueno, que ela conseguiu o que ela queria sair na imprensa, tá saindo, querida. Mas a imprensa é identitária. E Mano Brown tratou logo de parar de seguir e lavar as mãozinhas pardas dele. Porque como um bom homem covarde, ele não vai se posicionar. Mas quem jogou lenha na fogueira foi ele. Sim. Certo? Mesmo você nascendo numa casa negra, realmente Mas uma negra. coisa é como me veem e como eu me vejo. Certo. Como você se vê, Camila? Como uma mulher negra em movimento. Mas Camila Pitanga, ela não é mulata, nem parda. Olha o nível da ignorância. Ninguém questiona a ignorância. Ninguém questiona, minha filha, o Estatuto da Igualdade Racial diz que pardo mais preto é negro. Mas, peraí, o Estatuto da Igualdade Racial só surgiu após de 2010. Ele não é a Bíblia. Ele não é um dogma. Ele não é algo que tem que ser inquestionável. E ele tem que ser atualizado, sim. E foi eu que trouxe essa discussão. Eu não vou ficar aqui perdendo tempo para ficar discutindo quem tem protagonismo, quem não tem protagonismo. Mas que essa Beatriz Bueno, ela quis sentar na janela, ela quis. Só que ela não tem lepale, ela não tem a vivência e ela não tem personalidade. Horas atrás escreveu aí uma cartinha dizendo que estava distraída na rua e escreveu todo aquele textão ali. Porque ela só foi ali, copiou e colou. É essa mania da geração Z, que não tem vivência, que faz faculdade, copiando e colando do colega, que adora ficar plagiando o pensamento e depois se lasca. Camila Pitanga levantou essa discussão sobre colorismo, né? Ela falou que ela é negra, nunca me achei parda. Eu me vejo como uma mulher negra em movimento. Se você perguntar pra uma pessoa que é preta, retinta, provavelmente, se a pessoa vai olhar pra ela e vai falar, não, né? Mas é autodeclaratório, gente. Bate o BGE na sua porta, não vai pegar uma paleta de cores, olhar e falar, deixa eu ver. Não. É uma coisa que é autodeclaratório. Acredito que ela não passaria numa universidade, essas bancas, né, que decidem coisa de cota e tal. Não acho que ela passaria numa universidade. Mas eu acho que com essa coisa da televisão hoje, acho que ela tem mais benefício com essa coisa de representatividade, né? Acho que ela levantar essa bandeira traz muito mais benefícios pra ela dizer que é uma mulher preta do que dizer que é uma mulher parda. Concorda? A coisa do como você se entende, a qual grupo você pertence, acaba importando mais do que a cor da pele para essa definição. A Mariah Carey é um exemplo disso. Nos Estados Unidos, Mariah Carey pertence à comunidade preta. Você olha pra Mariah Carey, você enxerga ela como uma pessoa preta? E algumas pessoas pretas se incomodam com isso. Existe essa discussão dentro da comunidade preta, do preto retinto, né? Então, algumas pessoas da própria comunidade, elas se incomodam com essa coisa autodeclaratória, porque enquanto umas precisam se autodeclarar, outras não. Então, você pedir desculpa foi... Realmente, você tá lascada mesmo. Você realmente se lascou mesmo. Mas, olha, uma hora a verdade vem. E eu espero que você nunca mais pegue conteúdo de terceiros sem verificar e citar a fonte. Mas eu citei, sei lá o que. Não, você adora pegar conteúdo dos outros para autopromoção. Você adora ficar dizendo que Mano Brown curtiu a sua publicação, que Camila Pitanga te segue, só porque você é uma mulher mestiça de pele branca. Então, assim, toda essa movimentação é uma hipocrisia. E vocês acham que eu não percebi que vocês estão cancelando Beatriz como cancelaram a mim? Você acha que eu sou idiota? Então, vocês querem ter liberdade de expressão para falar toda a baboseira que vocês querem. Vocês querem ir para podcast? Eu sou preta. Aí no outro dia fala, eu sou negra. Eu não sou nem preta nem negra. Eu não sou mulata, eu não sou isso. Aí você não pode reagir a nada, tem que ficar calado, porque vai vir um monte de militante oportunista fingir que tá indignado. Mas dá ter própria cagar. Vocês são um bando de hipócritas. Eu parei minha vida aqui com um dia todo atarefado, água para pegar no morro, mentoria para fazer,
livro para escrever, mas para deixar para vocês, ó, eu avisei. E lamento, a história já foi escrita. E não ache que eu vou deixar por isso mesmo. Tá bom? Lamento, a mim vocês não vão silenciar. E se tá faltando dúvida, assista o vídeo que eu publiquei há 15 anos atrás, onde eu estava falando de Camila Pitanga sendo eleita a mulher preta mais linda do Brasil. Você acha que isso é o quê, hein? Há 15 anos atrás, antes toda essa papagaiada de cota, você acha que as pessoas declararam a Camila Pitanga a negona é o quê? Eu vou ler mais um outro comentário aqui. Vou no Twitter, que ali é a terra da Lacrolândia, né? Um monte de gente da geração Z querendo lacrar. Vamos aqui, ó. Camila Pitanga é o suco do Chaves da militância. Tem pele branca, traços de branco, cabelo de branco, tudo de branco, mas é preta. O tal do suco de laranja, mas que parecia de limão e tinha gosto de tamarindo. Sinceramente. Olha, sem condições essa conversa de que Camila Pitanga não é branca. Na moral, tu acha mesmo que inventaram cotas e tudo mais porque não viam pessoas como Camila Pitanga na faculdade e lugares de poder até então? É até um deboche abrirem tal discussão. Apenas parem que tá feio. E sobre essa lenda, ai, mas ela é filha de 2 pretos retintos, né? 2 pretões, né? 2 pretões pariram uma criança com fios louros, pele branca, boca fininha, né? Ela não tem lábio, não tem nada. Ai, super normal. Não, gente. Não é normal, não é natural isso. Requer um estudo genético. Já que Camila Pitanga adora aparecer na mídia com polêmicas, com palavras de efeito, quer lacrar? Vai no Fantástico e faz um teste de paternidade, faz um mapa genético, pede pro seu pai, né, fazer um teste e vê quantos te pegou, né, do pai e da mãe, não é mesmo? Porque isso é um fato histórico. Você pode até usar o seu protagonismo no ONU Mulheres e falar sobre isso. Eu sou um caso raro, onde 2 pessoas pretas retintas pariu uma criança branca com fio louro. Olha, vai repercutir no mundo inteiro. Assim, quem sabe, você vai fazer uma carreira em Hollywood com a sua pele branca, não é mesmo? Então é isso, pessoas, eu não gosto de hipocrisia. E não venha até mim se fingir de amiga, fazer lorota pra mim, dizer que quer me ajudar me silenciando, porque eu vou... Não, Amé, você não vai calar. Não vai calar mesmo. Só lamento por você, tá bom? E, Beatriz, parabéns. Parabéns, você conseguiu o que você queria. Bem-vinda ao Clube das Canceladas. Beijo, amiga. Abraços pra você.